Essa semana, os podcasts que eu vou trazer para você são podcasts que vão te dar insights. São podcasts que vão te dar ideias, vão plantar uma semente de um conceito diferente, de uma intuição de como que você pode fazer alguma coisa diferente. Os 365 podcasts dessa semana são podcasts para a mente. Eu sou o Clemerson Ruivo e quem sabe você aí do outro lado já deve estar pensando assim: poxa, mas é um monte de coach, uns caras aí nada a ver, que não sei o que, empreendedor de pau, que blá blá blá. Gente, calma lá. Cada um tem o seu jeito de vender o seu produto. E eu não vou negar que a maioria dos podcasts que eu vou indicar aqui essa semana são pessoas que vendem algum tipo de mentoria. Mas não necessariamente isso é uma parte negativa do podcast deles. Todos esses podcasts eles servem de alguma forma para explicar alguma coisa. Servem para deixar mais claro algum conceito, te dar uma ideia, trazer uma experiência, falar alguma coisa que talvez sirva para você somente de forma de dica mesmo. Não precisa ser você contratando toda a mentoria que o cara está te oferecendo. Não, todos os podcasts aqui eles funcionam como programas, como podcasts, sem que você necessite, obviamente, pagar pela mentoria da pessoa. Então, quando for ouvir esses podcasts, a dica é essa. Você ter esse mindset que o que eles estão falando aqui serve como dica isolada, que você não precisa expandir a mentoria, expandir o conceito, contratar essas pessoas ou até mesmo virar um especialista em psicanálise para entender o que eles querem dizer. Não, são ideias e essas ideias podem te ajudar em algum sentido da tua vida. E para começar a falar dos podcasts dessa semana, lá no dia 107 eu ouvi o Hack Life Cast e no dia 110 o Reprograme o Seu Cérebro Cast. São dois podcasts bem curtinhos e eles são bem a síntese disso que eu falei, te dar ideias, te dar conceitos, algum pensamento, uma iscazinha para que você talvez lembre de algum momento da tua vida, ou quando você estiver passando por um outro momento, alguma situação específica, você lembre dessas dicas, dessas pequenas dicas, e consiga pensar de uma forma diferente e enfrente as situações diferentes. E lá do Hack Life Cast eu vou deixar indicado aqui o episódio sobre nomadismo digital, que rola uma entrevista com um cara que tem um negócio digital, e ele passa boa parte da vida dele viajando. Tem vários insights legais ali de algumas coisas, obviamente que não é uma realidade para todo mundo, isso tem que ficar bem claro, mas é interessante para ver como que funciona a vida dessa pessoa. E do Reprograme o Seu Cérebro eu vou deixar indicado aqui o episódio 422, Falta Tempo no Seu Dia. É um episódio que ele fala como que ele se organiza um pouco, às vezes como que ele aproveita algumas deixas, alguns intervalos entre algumas coisas aí para fazer uma atividade ou outra. Ele lembra que o importante é às vezes a gente só ter um foco no que a gente quer fazer. Mas para sair um pouquinho aí dessa questão de ser insights, ser ideias, etc., mas ainda continuar em podcast que serve para você pensar sobre alguma coisa, no dia 111 eu ouvi o Terapeuta, um podcast que funciona como storytelling. Ele é como se fosse uma terapeuta conversando aí com seus pacientes. Esses pacientes contam as histórias das vidas deles, esse tipo de coisa, dentro de uma sessão de terapia. Obviamente que isso não é real, é um storytelling, são algumas histórias inventadas aí. E lá do Terapeuta eu vou deixar indicado aqui para vocês o episódio 14, O Doutrinador, que é um episódio do podcast que eles fazem aí com o diretor, roteirista e protagonista do filme O Doutrinador. Eles fazem um episódio especial aí com a participação desses caras dentro do storytelling. Episódio muito divertido, muito legal, principalmente para quem gostou do filme. Com certeza alguma coisa de proveito você já tirou e já tá valendo o teu joinha. Aproveita, se inscreve no canal e marca a sinetinha para receber notificação de quando tiver um novo 365 podcasts. E voltando para nossa lista, eu vou voltar lá pro dia 109 e juntar com o dia 112, onde eu ouvi o HP News e o Hipnocast. São dois podcasts que falam sobre hipnose. Esses dois podcasts funcionam de forma bem diferentes. O HP News é comandado lá pelo Samesh Spencer, um grande apoiador aqui do 365 Podcasts, e esse podcast funciona como dicas, são episódios curtos onde o Samesh faz uma explicação sobre algum conceito e deixa esclarecido esse conceito aí da hipnose. Já o Hipnocast, ele funciona exatamente como bate-papo, ele às vezes traz uns convidados, ele faz uma explanação sobre algumas coisas, tem episódios curtos também, mas boa parte de seus episódios também episódios longos e conversam sobre conceitos da hipnose. E de indicações de episódios lá do HP News eu vou deixar indicado o episódio 21, Como é o Transe Hipnótico. Um episódio que o Samesh aproveita para explicar como que funciona bem direitinho aí esse transe hipnótico e desmistificar diversos conceitos bem errados sobre hipnose. E do Hipnocast eu vou deixar indicado o episódio 41, o que é a hipnose educacional. Um episódio onde eles aproveitam para explicar como que funciona esse tipo de hipnose, onde ajuda a pessoa a aprender alguma coisa, uma hipnose que ajuda a pessoa a evoluir os seus métodos de aprendizado. E dando continuidade na lista, eu volto lá pro dia 109 que eu tinha pulado, onde eu ouvi o Psicocast.
Com certeza o podcast dessa lista aqui, que funciona mais como aquele formato de podcast que a gente já conhece, de várias pessoas conversando sobre uma ideia, dando várias opiniões, esse tipo de coisa. Psicocast ele é exatamente isso, ele é aquela mesona de bar onde as pessoas conversam, mas com temas girando em torno da psicologia. E de indicações de episódio lá do Psicocast, vou deixar indicado o episódio 108, onde eles falam sobre a psicologia da superstição. O episódio onde eles comentam superstições que foram passando aí de gerações para gerações, mas eles também comentam aí como que funciona dentro da cabeça das pessoas esse tipo de coisa. E para fechar a semana, no dia 113, eu ouvi o Coachcast Brasil, o podcast do Paulinho Siqueira. O Coachcast Brasil, ele é um podcast diário e cada dia tem uma forma diferente de apresentar alguma coisa. Pode ser uma ideia, um insight, uma opinião, uma dica. E para tudo isso, o Paulinho sempre faz um texto bem interessante, colocando alguns conceitos, ideias, formas de você encarar a vida de uma forma diferente. É muito interessante. Como o nome do podcast já deixa bem claro, é um podcast de um coach. Mas o que tem que ficar bem claro aqui é que o podcast ele não serve só para vender o serviço de coach do Paulinho Siqueira. Cada episódio que ele tem ali, cada episódio que ele tá usando para fazer o seu programa, ele tá colocando uma ideia completa, ele não fica com meias palavras. O que ele faz em cada um dos episódios é completamente de deixar a par da ideia que ele tá querendo te dar. Ele tá fazendo agora uma série de episódios onde ele tá chamando de Ser Herói. Esses episódios ele faz uma entrevista com uma pessoa e nessas entrevistas ele faz um paralelo aí, uma analogia com a jornada do herói. Ele vai conversando com a pessoa, explicando cada etapa da vida dele como se fosse uma parte da jornada do herói, e ele traz pessoas de muito sucesso, tem lutadores de MMA, tem algumas pessoas da podosfera aí, da esfera de podcast, e uma dessas pessoas, que é o episódio que eu vim indicar aqui, é o Eduardo Spor, que está lá no episódio Ser Herói 9, o episódio O Jedi Escritor. O Eduardo Spor, para quem conhece podcast, com certeza já conhece o Eduardo Spor, é um cara que tá aí na podosfera, aí, ele tá sempre em diversos podcasts diferentes, tá num dos maiores podcasts do Brasil, que é o Nerdcast, e ele tem uma história muito interessante para contar como que ele virou escritor. E o Paulinho Siqueira aproveita exatamente essa ideia de como que essa transição aconteceu na vida dele, faz essa analogia com a jornada do herói e conta essa história lá no podcast. Eu vou fechando por aqui e você já sabe, né? Caso tenha ficado algum podcast de fora da minha lista, deixa aqui nos comentários aqui o link para esse podcast para que a galera também possa curtir. E para a próxima semana eu vou pegar e vou entrar no embalo aí da campanha Ativismo na Web e vou indicar podcasts de ativismo, podcasts que tem um viés de ativismo.